Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas esse vídeo vai chegar até você, mas ele chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem coincidência, para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você chegou de frente a esse vídeo hoje, porque Deus tem algo para palestrar no seu coração, e saiba que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, aleluia. E eu já quero chegar sendo boca de Deus, sendo profeta para a sua vida. Eu quero profetizar aqui para os improváveis que estão entrando nessa campanha. Começa hoje, os improváveis de Deus. Eu vim aqui profetizar para os improváveis, para aqueles que ninguém dava nada, sabe? Aqueles que estavam desacreditados, sabe? Quando a tua família está desacreditada em você, sabe? Quando até você está desacreditado em você. Eu quero profetizar sobre a sua vida que todo o impossível, tudo que você achou que não era mais possível, não tinha mais jeito, não tinha mais solução. O Senhor hoje está entrando com haja dele, está entrando com solução a problemas antigos, problemas que você vem orando para Deus há muito tempo, em nome de Jesus. Acalma o seu coração, tá bom? Porque Deus não perdeu o controle, não. Ele só tirou o controle da sua mão. E quando Deus tira o controle da nossa mão, é para dar solução para os nossos problemas. Amém? Às vezes a gente não entende, vê tudo de cabeça para baixo, acha que tudo vai ficar de cabeça para baixo. Não. É Deus colocando as coisas no lugar, porque a gente colocou no lugar errado. Amém? Eu quero te convidar para estar orando comigo. Vamos orar, porque a oração ela move a mão de Deus. A oração ela move a mão do Senhor ao meu e ao seu favor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, diante da tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, viemos te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Pai amado e Pai querido, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida, a nossa casa. Coloca um anjo dentro da nossa casa. Senhor, coloca tudo que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Repreende o devorador, o migrador, o ceifador, o cortador e o gafanhoto, o olho grande, a inveja. Entra com a tua glória. Se porventura tiver alguém doente dentro dessa casa, Senhor, doente do espírito, doente da alma, tu cura. Se tiver alguém com depressão, opressão, tu cura, tu liberta no nome de Jesus. Se tiver alguém com doença do corpo, produzida pelo corpo, um câncer, um tumor, uma diabetes, uma pressão alta, um problema na coluna, tu cura também, Senhor. Abre porta de emprego. Na medida que eu estiver pregando, Senhor, tu vai tocando nos currículos, vai tocando nos processos na justiça, vai trabalhando aí ao favor do teu povo. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, não só a minha vida, mas a vida do povo deste canal, a vida, Senhor, de cada um que assistir essa live, de cada um que entrar nessa campanha. Já te apresenta essa campanha nas tuas mãos, a campanha dos improváveis de Deus. Senhor, improvável para o mundo, mas não improvável para ti. Eu coloco cada improvável, cada pessoa que ninguém dava nada, o menor da casa, o que estava escondido atrás das ovelhas, malhada, nas tuas mãos. Toma, Senhor, nossa casa, nossa vida e nosso ministério. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Pastora Magna Vasconcelos. Tem o canal aqui no YouTube, tem no Instagram e tem no Facebook e no Kawaii. Tá? No Facebook estamos chegando a quase 1.000 membros e eu nunca lembro do Instagram e aqui estamos chegando a quase 500 em nome de Jesus. Já falei que eu vou fazer o culto de 500 lá em cima do monte, né?
Tô só esperando a gente bater a 500 aqui membros no canal no YouTube. E tem também, gente, no Kawai, atingimos 5.900 membros lá no Kawai. Amém? Então, em nome de Jesus, deixe seu likezinho. Não saia daí sem dar o seu like. É muito importante você dar o seu joinha, gente. Toda vez que você dá o seu joia, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa por feed de outras pessoas. O Senhor me chamou nesse tempo para pregar e chamou você para vir pregar comigo, evangelizar comigo, dar a mão para mim, em nome de Jesus, amém? Porque para malhar tem muita gente, mas para buscar alma lá no lodo de Satanás, gente, tem pouca gente. Então se alista nesse exército, vem comigo em nome de Jesus. O Senhor me levantou para ganhar almas e levantou você junto comigo. Deus nunca levanta um só, Deus quando levanta, levanta um exército. E você que é inscrito no meu canal faz parte desse exército. Então, em nome de Jesus, se você não é inscrito, se inscreva, tá escrito aí do ladinho, inscreva-se, escreva ali, se inscreve ali, ativa o sininho para você receber notificação. Tem vídeo de segunda a sábado, no nome de Jesus, amém? Hoje é o primeiro dia da campanha Os Improváveis de Deus. Você é um improvável? Você é aquela pessoa que ninguém dá nada? Você é aquele que é o menosprezado entre todos, o esquecido, que não é convidado para nada, sabe? Porque você não vai dar em nada, né? Quem é você no meio da multidão? As pessoas às vezes falam assim da gente, sabia? Quem é você? Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Você tá entendendo? Mas é você mesmo, você que é pequenininho, que é o menor, que ninguém dá nada, sabe? Que a parentela não dá nada, sabe? Que o familiar não dá nada, que a tua igreja não dá nada, os teus amigos não dá nada por você. É você que o Senhor chamou para ser um improvável de Deus. É você que Deus chamou para mostrar. Não para os outros, para esfregar assim na cara dos outros, não. Para mostrar o tamanho do Deus que você serve. Amém? Eu quero falar sobre a campanha. Tá vendo aqui, gente? Acabou a folha, vou ter que fazer outra, né? Se teu nome não está aqui, coloque aqui em nome de Jesus o teu nomezinho. Eu vou falar o nome das pessoas que estão na campanha de oração. Essa campanha dos 3 meses vai se encerrar lá no monte. Eu tô orando toda a madrugada. Gente, essa madrugada eu tava orando por esse povo que tá aqui, né? Em nome de Jesus. E eu tenho orado na madrugada pela sua vida, pela vida das pessoas que estão aqui nesse papel que eu vou ler nomezinho por nomezinho hoje, em nome de Jesus. Amém? Se teu nome não está, pastor, eu já coloquei, mas a senhora não viu minha postagem. Coloca de novo, porque como eu falei, né? Sou eu que respondo todos os comentários. Não tem uma pessoa para responder por mim, gente. Não cheguei a esse nível ainda, né? Então sou eu mesmo que respondo. Se você vê a mãozinha lá, foi eu que botei. Se você vê que foi digitado algumas palavras para você, porque foi Deus que me direcionou, porque eu respondo pessoas. Quando a pessoa bota um comentário lá, eu falo assim, o que eu vou responder a ela? Então, quando você vê que eu tô falando algo, não sou eu, é da parte de Deus, né? Em nome de Jesus, você receba aí, em nome de Jesus, tá? Então, se teu comentário passou e eu não respondi, já te peço perdão, porque não tem como, tá? Eu ver todos. Mas, exemplo, esse vai pro ar hoje, né? Quarta-feira, né? Vai 8h30 da manhã. Então, à meia-noite e pouca, sabe, igreja, eu tô respondendo todo mundo. Às vezes eu respondo durante o dia, mas quando dá meia-noite e pouco, eu entro de novo para ver se tem algum que eu não respondi. Aí no outro dia eu já não entro mais nesse vídeo, eu vou entrar no vídeo do dia, entendeu? Porque senão eu não dou conta. Então, se você já tá assistindo vídeos aí que já passaram e tá botando lá, não tem conta, não dá conta. Às vezes eu entro no aplicativo do Google e ainda consigo responder alguma coisa, só que é muita gente falando comigo. Então, realmente eu não dou conta. Eu quero te pedir perdão se por acaso você colocou aí, falou alguma mensagem ou pediu uma oração e eu não te respondi, né? Mas eu oro por você, porque eu falo assim, Senhor, se porventura eu perdi algum nome de alguém, algum pedido de oração, mas tu é o Deus poderoso que tu não perde nenhuma. Vai lá, Senhor, e atende a oração. Socorre esse meu irmão, Senhor, que eu não vi, mas que tu vê. Então, eu não deixo de orar também, por mais que eu não responda, tá bom?
Então vamos lá que eu já tô falando a beça. Ó, campanha de oração, que tal, ó? Alessandra e Genésio, Thaís, Victor e Lucas, Ana Paula Ardamo, Ana Luísa, Yuri Miguel, Maria Aparecida Ardamo, Alessandra Aparecida, Maria Auxiliadora Ardamo, Victor Carvalho Espindola, Carlos Coelho, Esther Coelho, Alcilene de Safreire, Antônio Roberto Felipe, Davidson Felipe, Aparecida, Evangelista Aline, Maria Monique, Elisa Rafael Viana, minha amiga, Alexandre, seu esposo, Luiz Otávio, Milene David, Adriana Diego, Maria Aparecida, Leandro Danilo, Isaac, Diogo Emerson, Vitória e Breno, Eloá e Dani Cirino. Maria Ferreira, Marineide dos Santos Silva, Marli, David, Wilson, William, Marilze, Vinícius, Maria de Fátima, Cristina W. Oliveira, Silene Acioli, Adriana Diego, Cirlei Matias, Jaqueline Rodrigues, Tayane Freitas e Adriano, seu esposo, Lavínia, Helder Reis e Luciana Matos, Raquel Silva, Renata Teixeira e Adriano, Renata Teixeira, missionária da minha igreja, Núbia Oliveira e José Ramos, Maria de Fátima e Heraldo e Érica, Maria Ferreira de Oliveira e Genival, Cláudia Nilceia e família, Suelen Correia Reis e Marcos Vinícius, Talita e Elvis e Miguel, Patrícia Ferreira e Renato, Maria de Fátima Correia e família, Nadir Fortunato e família, Letícia Verley, Alessandro Rodrigues, Kátia Verley, Michele de Castro e família, Kiki, Quitéria, Celso, Josiane, Rayane, Letícia, Nicolas, Nicole e José Cláudio. Mas eu estava falando o nome da família da Quitéria errada, já corrigi, né? Maria da Conceição Azevedo, Wallace e Elaine Azevedo, Victor Emanuel Azevedo e Camille Machado. Minha tia Sara, meu tio Biara, Patrícia Andrade família, Adriana Cristina e família, Damião Conceição dos Santos e família. Um abraço, Damião. Neide Ferreira, Gabriela, Júlia, Michele, Janete e família, Yuri e Lucas. Amém? Esses são os que estão na campanha dos 3 meses de oração, que eu estou na madrugada orando por esse povo. Se teu nome não está aqui, pastora, não falou o meu nome, coloca aí que eu vou estar orando em nome de Jesus. Hoje é o primeiro dia da campanha, já vai chegando, já vai compartilhando esse vídeo. Gente, eu quero fazer um pedido para vocês, quero pedir para vocês compartilharem lá no Facebook de vocês, no nome de Jesus, compartilha no Face, para a honra e glória do Senhor Jesus, manda pelo Zap, bota no grupo de família, né? Para vocês verem como tem gente improvável, né? Como tem aquelas pessoas que ninguém dá nada. Talvez você tá achando que aquela pessoa, sabe, tá triste, tá cabisbaixa, e essa palavra que você vai mandar aí é o Senhor falando com ela. Então, nosso primeiro dia da campanha são 3 dias, sexta. Meu Deus, são 3 dias, quarta, quinta e sexta. Hoje é o primeiro dia, então já vai abrir na sua Bíblia em Gênesis 41, a partir do versículo 38. O título é José como governador do Egito. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e tão sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da mão e pôs na mão de José, e fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim pôs sobre todo o Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó,
Porém, sem ti, ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu li a passagem que José já passou por todo o processo, né? Porque às vezes a gente passa por um processo e quando a gente toma posse da bênção, querem falar, né? Ou porque, olha, comprou o carro novo, comprou a casa nova, passou por isso, passou por aquilo, mas não sabe o processo que eu e você passou. E no começo do processo de José, né? Eu gosto de pregar sobre a vida de José porque foi tremenda a vida de José, todo o processo que José passou, né? Deus dá sonhos para José, porque os sonhos nunca foram de José, os sonhos foram de Deus. Deus dá sonho para José e José conta o sonho da sua família, para a sua família, né? E os irmãos já sofriam, já nutriam uma inveja por José. Então, quando José conta o sonho dele, você está entendendo que ele havia sonhado por parte de Deus, que fala que ele via o sol se inclinando, né? Os irmãos dele já ali já estavam no coração deles assim, falando assim, né? Nós vamos nos curvar ao nosso irmão mais novo. Você está entendendo? Em outras palavras, falando quem José pensa que é, sabe? Quem José pensa que é. E o que é mais interessante é que isso tudo era dentro da casa de José. Isso não era fora da casa de José. Não era um vizinho que estava fazendo isso. Você está entendendo? Não era um amigo que estava fazendo isso. Era a própria parentela de José. E às vezes na nossa parentela também é assim. Você está entendendo? É os que nos rodeiam, os que são do nosso próprio sangue, que não acreditam no nosso potencial, que não acreditam no nosso chamado, que não acreditam na cadeira que Deus separou para mim e você sentar. Tá? Porque a traição às vezes vem de dentro da casa. Às vezes quem fala de você tá dentro da casa. Dentro da casa que eu falo é dentro do seio da nossa família, dentro da nossa própria igreja, dentro da casa, o mais próximo, colado ali, aquele amigo íntimo, aquela amiga íntima, entendeu? Esses são os próximos. E aqui eram os próprios irmãos, eram os próximos, gente, mais próximo que um irmão de sangue. Você está entendendo? Eram os próximos que estavam, que não acreditavam em José, que não acreditavam onde José ia chegar. Talvez na sua vida esteja assim. Quem é próximo a você não acredita nos teus sonhos, não acredita no teu projeto, não acredita naquele sonho de fazer aquela faculdade, de passar naquele concurso público, não acredita que você vai casar, não acredita que você vai ser feliz, não acredita que você vai engravidar, não acredita no sonho que Deus te deu. Você está entendendo? Não acredita. Mas, além de não acreditar, os irmãos tinha um outro agravante. Eles tinham uma inveja de José, porque o pai de José dá uma túnica colorida de várias cores para José. E os irmãos já nutriam uma inveja. Com aquela túnica, a inveja piorou. A perseguição piorou. O falatório piorou. Você está entendendo? Porque pelas costas eu conjecturo que os próprios irmãos de José falavam de José. Portanto, que quando Jacó manda José ir lá ver como é que estão os irmãos, e quando eles avistam José, eles já falam assim: lá vai o sonhador, lá vem o sonhador. Então, ao meu ver, eles já falavam de José. Você tá entendendo? Às vezes as pessoas falam pelas minhas costas e falam pelas suas costas. Você tá entendendo? Mas na nossa frente bate lá no nosso ombro, diz: estou aí com você, dá a paz do Senhor para você. Tô orando por você, viu? Tô torcendo por você, viu? Ó, tô contigo, não abro. Você tá entendendo? E esse próprio povo, sabe? Esses próprios irmãos que estavam falando de José. Então, quando José chega, eles já tiram a túnica, já jogam José no poço. Você tá entendendo? Porque às vezes quem joga eu e você no poço são os próprios da casa. Tá entendendo? Às vezes é quem você menos espera que vai te trair.
Lembra de Judas? Judas traiu Jesus com um beijo, mas Judas comia na mesa com Jesus, partia o pão com Jesus. Foram 3 anos de ministério do lado de Jesus. Você está entendendo? Jesus não sabia quem era Judas? Sabia quem era Judas. Você está entendendo? Muitas das vezes eu e você sabemos quem é o Judas, mas a gente não quer tirar Judas de perto da gente. Magna, né? Eu costumo falar que eu prefiro que Judas fique longe de mim. Porque tem pessoas que falam assim: eu prefiro o meu inimigo no meu campo de visão, onde eu posso enxergar o meu inimigo. Não, eu quero o meu inimigo bem feliz, mas longe de mim. Entendeu? Porque se meu inimigo estiver feliz, ele não vai se incomodar com a minha felicidade. Ele não vai ficar com inveja da minha prosperidade, porque ele também é próspero, ele também é feliz. Você está entendendo? Eu vou querer que meu inimigo seja liberto por Deus. Porque uma pessoa liberta não vai me invejar, não vai me perseguir, não vai me malhar, não vai falar de mim. Então a minha oração é: Senhor, liberta os meus inimigos. Você está entendendo? Liberta do opressor, liberta das cadeias de Satanás. É assim que você tem que fazer. Você está entendendo? Porque o Senhor, não é pra gente fazer, eu costumo falar, né, gente, que a gente não tem que fazer oração de feiticeiro. Senhor, falou de mim, vai lá e dá com a espada em fulano, bota na balança. Precisamos parar com isso. Porque se você pede para Deus botar você e fulano na balança, cuidado, que a balança pode pender, né, pro teu lado e você ser mais pesado que fulano. Então, a nossa oração é quando estamos sendo perseguidos, quando estamos sendo afrontados, quando ninguém dá nada pela gente, não dá nada pela nossa casa, não dá nada pela nossa família, não dá nada pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, sabe? Não acredita nos seus sonhos, nos seus projetos, é para Deus libertar aquela pessoa. Senhor, liberta aquela pessoa precisa de libertação, aquela pessoa precisa ser feliz, você tá entendendo? Então a nossa oração é essa, mas eu também peço, mas também dá tudo isso a ela, mas tira ela do meu caminho também, Senhor. Entendeu? Aí a palavra vai dizer que, presta bem atenção, que os irmãos de José arrancam a túnica dele e jogam ele no poço. Lembra que o capítulo que eu li é José já no governo, mas antes de chegar no governo há um processo. E no meio do processo que a gente chora muito, não é? No processo é que a gente acha que a gente vai perder tudo. No processo que a gente olha para um lado e não vê solução, olha para o outro e não vê solução, é bem no poço, entendeu? Mas eu quero que você imagine, você que gosta de plantar, né? Para você botar uma semente, algumas sementes, você tem que o quê? Fazer um buraquinho, né? E jogar a semente lá dentro. O que eles não sabiam é que eles estavam jogando José como semente para José crescer. Sabe? Aquele poço era crescimento para José, era experiência para José. Porque eu costumo falar, sabe, que quem dá cargo é o homem, mas quem dá ministério é Deus. Mas, pastora, como assim? Deus dá ministério com perseguição, com afronta. Você tá entendendo? Deus dá experiência para você no casamento com situações. Você tá entendendo? Dá experiência com você, como você vai cuidar de um filho, de uma filha, com experiência. Você passando por situações. Você tá entendendo? Quando meu filho era pequeno, ele teve 8 pneumonias, né? E eu não entendia. E eu era da área da saúde. Mas e você começa a pesquisar por que aquela criança está tendo tantas pneumonias, né? Aí eu descobri que ele era alérgico a tudo na época. Agora, para honra e glória do Senhor Jesus, ele é curado, né? E ele já tem 27 anos. Parece não, gente, mas eu tô ficando velha. Entendeu? Então, eu quero te dizer que para tudo há uma experiência. Hoje em dia, quando alguém chega assim: olha, meu filho teve tantas pneumonias, teve isso, teve aquilo, eu já pergunto assim: você já levou no alergista? Talvez essa criança tenha uma alergia. Por quê? Porque eu passei numa experiência lá atrás. Por que eu tô contando esse testemunho? Para você entender que a gente, para chegar em algum lugar, passamos por experiência, passamos por processos que não queremos passar. Você tá entendendo? José, aqui você acha que ele queria estar no poço?
Você acha que José imaginou aonde Deus ia colocar ele? Porque quando Deus permite que alguém te humilhe, te pise, jogue você no poço, porque a palavra de Deus fala que há uma permissão para todas as coisas. Você está entendendo? Se houve alguma coisa com você, houve uma permissão por parte de Deus. Então aqui houve uma permissão, mas os irmãos acharam que estava fazendo uma coisa ruim para José. Talvez até José achou também que era ruim para ele, mas mal sabia ele que Deus estava colocando ele em forma de semente, que ele ia crescer. Você está entendendo? E primeiro, para uma planta crescer, ela cresce para baixo. Você está entendendo? Ela cresce para baixo. Então, quando ela está crescendo para baixo, ninguém vê. Ela não aponta, não sai da terra. Você está entendendo? Porque ela está fincando as raízes. O cedro. O cedro, ele cresce profundidades enormes. Você está entendendo? Porque ele cresce procurando a água no subsolo. Você está entendendo? A raiz dele. Ele demora para crescer, para apontar a primeira folhinha, o primeiro galho. E José estava sendo jogado naquele poço como semente. Você está entendendo? Mas era para uma coisa grande. Mas lembra dos discípulos, quando Jesus fala assim, olha, constrange os discípulos a entrar no barco e atravessar para o outro lado. A ordem era atravessar para o outro lado. Mas Jesus não falou, olha, mas no meio do caminho tem tempestade. Entendeu? A minha ordem e a sua é chegar do outro lado, mas no meio do caminho vai ter tempestade. No meio do caminho vai ter furacão, vai ter tufão, vai ter calúnia, vai ter abandono. Você tá entendendo? Vai ter fofoca. No meio do caminho, alguém vai puxar o tapete. Você tá entendendo? No meio do caminho, alguém vai ser falso com você. No meio do caminho, alguém vai falar mal de você. No meio do caminho, não vão acreditar nos seus sonhos. Não vai acreditar que você vai terminar a faculdade. Não vai acreditar que você vai conseguir ter o seu tão filho sonhado. Não vai acreditar que vai ter restauração para o seu casamento, porque aquele homem, aquela mulher já está com uma outra pessoa. Você está entendendo? Não vai acreditar, porque no meio do caminho sempre vai ter um deserto. Mas a ordem é o quê? Chegar do outro lado. Aqui, né, a primeira mensagem que eu li, José já estava no governo, mas para chegar no governo houve um processo. Deus me trouxe para falar para você que é improvável que você vai chegar, sabe? Ao governo. Você vai chegar, mas antes você tem que suportar o tempo do processo. E o processo dói. O processo dói. Não tem a borboleta? A borboleta ela não nasce borboleta. Primeiro é uma largata, né? E ela entra dentro do casulo e ali ela passa uma metamorfose. Você está entendendo? E no período da metamorfose, eu conjecturo que deve doer para uma asa sair de dentro do teu corpo. Você está entendendo? Para ela se transformar naquela borboleta bonita, ela passou um processo. E quando ela está passando um processo, ninguém vê, porque ela está escondida dentro do casulo. E ninguém vê as lágrimas que você derrama na madrugada, ninguém vê o seu sofrimento, ninguém vê, sabe, a sua conversa com Deus, o seu pedido de socorro. Não, as pessoas não olham para isso. As pessoas só vão olhar quando você subir no pódio e levantar o troféu da conquista daquele processo. Sabe? E é o meio do caminho que eu quero falar. O meio do caminho é quando ninguém acredita que você vai chegar do outro lado. Quando ninguém acredita que você vai vencer o câncer. Quando ninguém acredita que você vai vencer o tumor. Quando ninguém acredita que você vai gerar no meio de um útero com mioma, com endometriose. Quando ninguém acredita que seu casamento vai ser restaurado. Quando o Senhor tem promessa de restaurar, de salvar, de libertar. Você está entendendo? Quando ninguém acredita que tem mais jeito para aquele filho que está no meio das drogas, que está no meio da prostituição, no meio do filho que mente para você, que te engana, você está entendendo? Que te afronta, até às vezes que parte para cima de você, não vão acreditar naquela libertação daquele filho. Você está entendendo? Mas Deus me trouxe para falar aqui com os improváveis.
com os esquecidos, com aqueles que ninguém dá nada, com aqueles que são desacreditados. Tem pessoas que não acreditam que você vai conseguir pagar todas as suas dívidas, porque agora olha e vê a porta fechada para você. Olha e vê você desempregado. Você tá entendendo? Vê o seu nome indo lá pro SPC, às vezes tá até falando de você. Você tá entendendo? Tá falando mal. Ah, você não tem mais jeito não. O Brasil tá em crise. A porta não vai abrir para essa pessoa, não. Ei, o Senhor me trouxe para falar que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que bota até dinheiro na conta. Ele é o Deus que faz um pix, chega lá do nada, irmãos. Porque eu tenho um testemunho de pessoas que recebem, às vezes tenta até devolver o dinheiro, mas não tem como. O que é isso? Isso é o Deus do sobrenatural. É esse Deus que eu sirvo. É o Deus dos improváveis. Lembra de Paulo? Paulo era um improvável. Sabe por quê? Porque Paulo perseguia a igreja. Não é? Quem diria que Paulo ia ser um grande apóstolo de Deus? Você está entendendo? Quem diria que Jesus ia aparecer no meio do caminho de Paulo? Você está entendendo? E a luz de Deus, a luz de Jesus foi tão grande que cegou Paulo. Você está entendendo? Que ele não conseguia enxergar. Você está entendendo? Ele não conseguia enxergar o que eu e você estamos enxergando, mas eu creio que os 3 dias que ele ficou cego, ele enxergou para dentro dele. Você está entendendo? Porque Deus também faz a gente olhar para dentro da gente, sabe? Quando a gente está muito altivo, muito nariz em pé, muito isso, Deus vai lá, ei, abaixa a sua bola. Olha para dentro de você. Você está entendendo? Deus também faz isso comigo e com você. Paulo era improvável. Quem diria que Deus ia converter Paulo e ele ia ser um dos maiores pregadores da história? Você está entendendo? Quem diria que de um perseguidor, você está entendendo? Iria um servo do Senhor de uma patente alta. Você está entendendo? Quem diria? Foi um improvável. Talvez as pessoas olhem para você e para o seu ministério e não acham que você vai chegar a um pastor, vai chegar a uma pastora, você tá entendendo? Não acham que você vai chegar a um missionário, um diácono, uma diaconisa, um obreiro, não. Acham que você vai ficar no banco. Mas Deus me trouxe aqui para falar que Ele é o Deus do improvável. Ele é o Deus daquele que ninguém dá nada e faz tudo. A palavra vai dizer que aqui José é tirado do poço. Do poço ele vai para onde? Ele é vendido. Você está entendendo? Mas Deus era com José. A Bíblia deixa relato claro. José era no poço, mas Deus era com José. Tá no poço? Deus é com você no meio do teu poço, no meio da onde ninguém dá nada, no meio da onde você está esquecido, na onde você foi pisado, humilhado, sabe? Na onde que olharam para você, te menosprezaram. O Senhor é com você. Aí José é vendido, vai parar em Potifar. A palavra falou o quê? E Deus era com José. Irmãos, presta bem atenção. Aonde Deus te colocar, independente do processo que você esteja passando. Se você está passando pelo vale da sombra da morte com uma doença, o Senhor é com você. Se você está passando, sabe, num casamento que está totalmente assolado por Satanás, pela pombagira, o Senhor é com você. Acalma o seu coração, porque no momento certo, na hora certa, Deus vai arrancar e te devolver aquilo que foi tirado de você. Você está entendendo? Por mais que as pessoas falem assim, olha, para de orar, porque não tem mais jeito para essa família sua. Gente, quem fala isso aqui não vive a sua história, sabe? As pessoas costumam julgar as outras sem calçar o chinelo das outras. Quer me julgar? Vai calçar o meu chinelo, a minha sandália e percorrer o caminho que eu já percorri. Vai viver o que eu vivi e ter a intimidade com Deus que eu tenho. Você tá entendendo? E é assim que você tem que fazer. Então não importa se não estão acreditando aonde você vai chegar. A palavra vai dizer também que lá em Potifar as coisas não eram a 1000 maravilhas. A mulher de Potifar olha para José com outros olhos, né? E cobiça José. Faz aquela trama toda. Diz, levanta um falso contra José. Olha, aquilo foi calúnia, defamação. Se é nos dias de hoje, daria um processo.
Potifar talvez teria perdido tudo por causa daquela mulher. Você está entendendo? Todos os bens, porque ela levantou uma calúnia, levantou uma defamação. Talvez levantar uma calúnia e uma defamação contra você, falando coisas que você não fez. José não tinha agarrado aquela mulher, mas a palavra de Deus fala que ele parou na prisão, mas Deus era com José. Então eu quero te dizer, independente se você está no poço, se você está em Potifar, se você está na prisão, Deus é com você. Independente do processo que você está passando, mulher, independente do processo que você está passando, homem, Deus me trouxe aqui para dizer para você, levanta a tua cabeça, enxuga as tuas lágrimas, porque o tempo de chorar cessa hoje. O Senhor é contigo no poço, o Senhor é contigo na caverna, o Senhor é contigo. Às vezes passamos por fornalhas de fogo, você tá entendendo? Ardentes. E o nosso inimigo fala assim: ah, tá muito pouco. Esquenta 7 vezes mais. Você tá entendendo? A fornalha não é para matar você, querida. A fornalha não é para matar você, querido. A fornalha é aprendizado, é experiência com Deus. O poço é trampolim para o governo, a prisão é trampolim para Deus, para o povo ver o que Deus vai fazer com você e com a tua casa, com o teu casamento, na tua finança, no teu ministério. Aí às vezes ficamos tristes, sabe? Mas devemos lembrar do que? Da borboleta. Para virar borboleta há um processo. Você está entendendo? Há uma metamorfose e as metamorfoses sempre doem. Sempre tem lágrima, sempre tem choro. Imagina quantas noites José não deve ter chorado dentro daquela prisão, porque ele estava inocente. Talvez você chora de noite porque o que armaram para você estava inocente. A calúnia que fizeram contra você está inocente. As bocas que se batem contra você está inocente. Você tá entendendo? Mas Deus manda te dizer que ele viu, não gostou e vai tirar satisfação. Então acalma o teu coração, não precisa bater boca, continua dentro do casulo, suporta a metamorfose, suporta o processo, porque quando chegar a hora, vai acontecer o que aconteceu com José. Deus faz virar o cativeiro, envia o padeiro e o copeiro para dentro da prisão, para José revelar o sonho daqueles homens. Você tá entendendo? Deus cria a situação para me honrar e te honrar. Então, eu vou ter medo? A quem temereis? Se o Senhor é meu pastor, você tá entendendo? Então, a quem você vai temer? Tá temendo por quê? Tá com a alma batida por quê? Tá com a alma triste porque a quem você vai temer, mulher? Levanta a tua cabeça. E a palavra vai dizer que se cumpre a tradução do sonho que José dá àqueles homens. Sabe? O padeiro é morto, o copeiro sobe de volta para o castelo e mais uma vez Deus trabalha, dá um sonho a Faraó. Você está entendendo? Olha como é que Deus trabalhou. Deus podia primeiro dar o sonho a Faraó. Mas aí, como é que o faraó ia saber que tinha alguém dentro da prisão que interpretava sonho? Não. Então, primeiro tinha que ser preso o copeiro e o padeiro. Você tá entendendo? Um tinha que morrer e o outro tinha que subir. E o que ia subir, ele que ia lembrar. Ei, rei, peraí, eu sei quem pode te ajudar. Há um homem chamado José. Tá lá na prisão e ele tem o dom de interpretar sonhos. Aí o rei manda chamar José. Aí sabe o que José faz? Interpreta o sonho de Faraó. E Faraó pergunta: haverá alguém no reino tão inteligente quanto este? Quem poderá sentar na cadeira? Em outras palavras, quem poderá ser abaixo de mim? Irmãos, não existia o cargo, presta bem atenção, de governador. Não existia ainda. Existiu aqui.
pela primeira vez, o cargo de governador. Porque quando Deus quer te honrar, ele cria cargos que não existem. Ele bota cadeiras assentadas, sabe? Cadeiras no lugar onde não tinha mais lugar para mais nenhuma cadeira. Mas Jesus fala assim: sai você, senta você, ou chega para cá, chega para lá que vai entrar mais uma cadeira e você vai sentar no lugar de honra. Você tá entendendo? Então, o que eu quero te dizer, você que tá passando por um processo aí, você que é um menosprezado. Você que é aquele, sabe, que a tua família não te dá nada. Você que é um improvável, pastora, eu sou um improvável, minha família não dá nada por mim. Os meus amigos não dão nada por mim. Ninguém dá nada pelo meu ministério, ninguém dá nada por mim se você é um improvável. Essa pregação é direto pro teu coração, porque José era um improvável. Você tá entendendo de Deus? Ele era um improvável entre os olhos de todos, mas o Senhor olhou para ele e falou: é você, o menor. É você o menor que eu vou chamar. É você o menor que eu vou exaltar. É você o menor que eu vou fazer coisas grandes. É você. E o nosso mal é que a gente, no meio do processo, a gente quer chorar. No meio do processo, a gente quer parar. No meio do processo, a gente quer desistir. Sabe, José passou por todo esse processo, mas ele não renegou a fé dele em nenhum minuto. Você está entendendo? Em nenhum minuto, portanto, que a palavra fala que em todos os processos, Deus era com José. Se José tivesse renegado a fé, eu não quero mais esse Deus. Eu estou passando por isso, não tenho necessidade de passar por isso. Eu estou passando por isso, fizeram isso comigo, eu não tenho necessidade de passar por isso. Não, 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 não. Ele não murmurou, porque no processo a gente não pode murmurar. O processo é para passar. Suportar a metamorfose, porque quando o casulo se romper, uma linda borboleta vai voar. Já pode colocar aí nos comentários: o Senhor me dará asas para eu voar o sobrenatural. O Senhor me dará asas para que eu possa voar sobre o sobrenatural. Você está entendendo? É o sobrenatural de Deus. Igreja, porque se você olhar, é um sobrenatural. A borboleta fica ali, né? E ali, a largata não é muito bonita, né? A largata não é um bicho assim que você diz assim: a largata é bonita. Não, você olha para a borboleta é um bicho bonito, né? Você olha a asa dela toda colorida, né? Cada borboleta de uma cor, várias cores, pintas, traços, parece que foi desenhada à mão, sabe? Se você olhar, é a coisa mais linda é uma borboleta. Você tá entendendo? Mas antes, para ela ficar a coisa mais linda, para ter traço nas asas, para ter pigmentação nas asas, houve toda uma metamorfose, houve todo um processo de dor, sabe? E esse processo que muitos não querem passar, esse processo que muitos não querem nem ficar próximo. Eu não aceito passar por isso, eu não aceito passar pelo poço, eu não aceito ser vendido, eu não aceito passar em Potifar, eu não aceito passar na prisão, eu não aceito. Sabe? O Senhor me trouxe aqui para falar para você: acalma o seu coração. Suporte o tempo do seu processo para que você possa chegar ao acesso que Deus vai te dar. Porque para tomar posse do propósito que Deus tem, você tem que passar, tá entendendo? Pelo processo. E o processo sempre vai doer. O processo sempre vai ter lágrima. O processo sempre vai ter dor. Mas quando alguém se alista no exército, o exército nunca é frouxo. Lembra de Gideão? Preguei esses dias aí sobre Gideão. Você tá entendendo, Gideão? Covardes e medrosos, fiquem para trás. Deus me trouxe hoje aqui para falar para você: suporte o seu processo para que você tome posse. Presta bem atenção do que Deus tem para você, porque eu sei que o processo é dolorido. Você está entendendo? O processo, a dor
dói demais, sabe? Quando puxam teu tapete, quando mentem, quando não acreditam na tua história, não acreditam na tua vitória. Olha, sabe o que Deus me ensinou? Que ninguém tem que acreditar na promessa que Deus fez para mim. Somente eu. Eu sou a única que tenho que acreditar que eu vou conseguir, que eu vou vencer. Talvez ninguém está acreditando na tua cura, mas você, mulher, você, homem, tem que ser o único a acreditar. Você está entendendo? Não importa quem não está acreditando, você tem que acreditar. Talvez ninguém esteja acreditando, sabe, na conversão da sua família, mas você, querida, você, querido, tem que ser o único, a única a acreditar. Você que não pode desistir. Você tá entendendo? Essa campanha é para quem não quer desistir. Essa campanha é para os improváveis de Deus. Essa campanha é para aqueles que ninguém dá nada. Para aqueles que estão suportando o processo para viver o propósito de Deus. Já vai colocando aí, porque eu quero que você seja profeta, entendeu? Você vai colocar desse jeito que eu tô falando. Eu vou suportar o processo, porque eu vou viver o propósito de Deus. Eu vou suportar o processo para que eu possa viver o propósito de Deus. Eu vou suportar o processo para que eu possa viver o propósito de Deus na minha vida. E o propósito de Deus na sua vida e na minha vida é o governo, é dupla honra, é todos olharem e ver, nossa, como ela conseguiu chegar, como ele conseguiu chegar, como ele conseguiu terminar a faculdade, como ele foi promovido no trabalho, como esse marido se converteu, como essa esposa, esse filho se converteu, como ela comprou a casa, como ele trocou o carro, como, sabe, quer saber como? Eu suportei o processo, porque eu sabia qual era o propósito que Deus tinha para mim, e o propósito é o governo na minha vida e na sua vida, mas antes de passar pelo governo há um processo, e eu tenho que suportar o processo para chegar no propósito, que é o governo, amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, porque José era um improvável, José era aquele que era a chacota dos irmãos. Eu não sei se você é chacota aí na sua família, mas o tempo da chacota vai acabar, porque você vai tomar posse dessa vitória. Amém? Eu quero te convidar para orar comigo em nome de Jesus. Eu vou estar orando aqui, ó, pelo nomezinho do povo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gente, estou bem melhor do meu resfriado. Graças a Deus, né? No Rio de Janeiro, aqui no final de semana, no domingo fez um calor assim excessivo, né? E depois que quem me acompanha há muito tempo no canal sabe que no começo do ano eu peguei Covid, né? E fiquei bem mal, mal mesmo, né? E eu tive um pequeno processo na minha pressão arterial, né? E ainda estou, né, fazendo tratamento pós-Covid na minha pressão arterial. E no domingo eu passei um pouco mal, né? Acordei mal, já me sentindo por causa da pressão. Aí nem fui à casa de Deus no domingo porque eu estava realmente com a minha pressão muito alterada, né? Mas para honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu tô que tô. Eita glória! Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Gente, não esquece de orar por mim. Eu sou carente da sua oração. Eu oro por você, você ora por mim, em nome de Jesus. E juntos vamos ganhar alma para o Senhor Jesus, né? Eu costumo falar e sempre peço ao Senhor que Ele não me deixe entre quatro paredes, que é preso dentro da igreja, porque o Senhor me chamou para ganhar almas. Falando nisso, gente, deixa eu dar um recado rapidamente. Minha agenda está aberta para o segundo semestre, tá? Deste ano de 2022, em nome de Jesus, né? É 2022 que a gente tá, né, gente? É. Para esse ano, em nome de Jesus, já o nosso contato tá lá no Facebook, telefone, e-mail, tá tudo lá, em nome de Jesus, tá? O e-mail é Magna, peraí, gente, vamos lá. Magna underline, gente, Jesus, que vergonha. É Magna underline rj.araújo@hotmail.com.
Amém? Em nome de Jesus, está aberta para dentro e fora do Brasil, em nome de Jesus. Vamos orar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste pecaminosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade, escudo e broquel. Não temereis espanto noturno, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os teus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, pois que fielmente me amou, também amá-lo-ei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus, cada nome que está aqui nessa campanha. Senhor, tu vai repreendendo todo feitiço, toda obra de macumbaria, feitiçaria, todo esfriamento no casamento, nome no congelador, palavra de maldição hereditária, primeira, segunda, terceira e quarta geração. Tu vai repreendendo agora. Repreenda, Senhor, todo laço, todo embaraço. Senhor, vai repreendendo inveja, olho grande, devorador, migrador, cortador, gafanhoto. Aonde tiver um demônio atuando, Senhor, na vida do povo que está na campanha dos 3 meses, tu vai arrancando, vai curando os doentes, aqueles doentes do corpo. Senhor, toca no corpo, dó da cabeça, planta dos pés. Pai amado e Pai querido, vai curando os enfermos neste dia. Enfermo do corpo, enfermo da alma. Restaura casamento, coloca mais amor, mais carinho, mais afeto, mais paciência, Deus. Ah, Senhor, eu te entrego cada pessoa que aqui está. Eu te entrego o ministério do teu povo também em tuas mãos, Senhor. Levanta pessoas que estão caídas, desanimadas, Senhor. No nome de Jesus, coloca anjos dentro da casa dessa pessoa. Senhor, eu te entrego essa campanha dos improváveis, Senhor, começou hoje. Senhor, se tiver um improvável aqui, aquela pessoa, Senhor, que a família não dá nada, que os amigos não dá nada, que o seu pastor, até mesmo dentro da igreja, ninguém dá nada por ela. Senhor, que a vizinhança não dá nada, que o da direita e o da esquerda não dá nada por ela, que é um improvável, uma improvável. Aquele, Senhor, que é perseguido, que é humilhado, que é maltratado, que o povo fala mal dele, que fala que ela não vai gerar os sonhos, que ela não vai gerar o filho, que o casamento não tem mais solução. Senhor, é para esse povo essa campanha. Senhor, porque tu é o Deus do improvável, Pai. Tu é o Deus do sobrenatural. Pega o esquecido atrás da malhada, esse homem que está esquecido, essa mulher que está esquecido, esse improvável, Senhor, e coloca na cadeira, Senhor, do governo. Ah, Senhor Jesus, abre porta de faculdade, abre porta de emprego, abre porta de concurso público, restaura casamento, restaura a sua união, restaura a paz dentro desse lar. Senhor, tira o vício do álcool, o vício do cigarro, Senhor, o vício de falar palavras torpes, o vício da pornografia. Jesus, visita essa casa. Senhor, vai colocando tudo que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Visita o trabalho dessa pessoa, repreende a perseguição, a falsidade, Senhor. Ah, meu Pai, eu te entrego os improváveis nas tuas mãos e já vou profetizando que serão, Senhor, aprovados de Deus, que serão aqueles que vão para o governo, que serão aqueles que vão ser chamados por cabeça e não por cauda, que serão, Senhor, chamados pelo nome, esses improváveis, Senhor. Eu coloco, Senhor, cada família aqui nas tuas mãos, cada pessoa do canal nas tuas mãos, e eu já te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo
Hoje é o primeiro dia da campanha, né? Compartilha esse vídeo, no mínimo com 3 pessoas. Não esqueça de compartilhar no Facebook, gente. Tem muita gente precisando de oração, em nome de Jesus. E não saia daí sem dar o seu likezinho. Amém? Beijo grande. Até amanhã com o segundo dia da campanha.